Meu irmão, minha irmã, boa noite. A você que nos ouve, a você que nos vê, nossa palavra também de boas-vindas a esse momento especial, quando juntos estamos louvando e engrandecendo o nome do Senhor. É verdade, estamos vivendo um isolamento social, um distanciamento físico, mas como igreja do Senhor Jesus Cristo, estamos juntos na alma e no coração. É por isso que nós, neste momento, convidamos a todos para que possamos ler a palavra de Deus, que diz assim: outrora eres trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filho da luz. Apesar desse momento difícil que nós estamos vivendo, somos convocados a darmos testemunho da graça, da misericórdia e do amor de nosso Deus, manifestados na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar nesse momento. Querido Deus, nós te damos graças, Pai Santo, pela oportunidade de mais uma vez proclamarmos a Tua palavra. Suplicamos, ó Deus, por cada pessoa que nesse momento está nos vendo, nos ouvindo, que a graça do Senhor esteja presente no coração deles. Pai Santo, que as Tuas misericórdias sejam derramadas sobre todos, Pai Santo. E nesse momento possamos estar com os nossos pensamentos voltados ao Senhor, para juntos, ainda que fisicamente distantes, louvarmos e agradecermos o nome do Senhor. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Celebramos a nossa nova vida em Cristo Jesus. Com Ele nós vamos caminhando com o coração transbordando de alegria por essa vida completa e vida abundante que Ele deu a cada um de nós. Quero celebrar minha nova vida. Quero celebrar minha nova vida. Eu não queria mais viver, mas Teu perdão me fez renascer, me trouxe esperança e nova vida. Com meu Jesus eu vou caminhando, meu coração está transbordando, essa alegria que eu sinto em ter a vida. Celebrai a vida, celebrai Jesus, celebrai a nova vida. Celebrai a vida, celebrai Jesus, celebrai a nova vida com Jesus. Celebrai Jesus. Quero celebrar minha nova vida. Quero celebrar minha nova vida. Esta é a hora de adorar. Venha nele sem hesitar, com todo o seu coração celebre a vida. Deixe a tristeza e a ansiedade, venha a alegria de verdade, com todo o seu coração celebre a vida. Celebrai a vida, celebrai Jesus, celebrai a nova vida. Celebrai a vida, celebrai Jesus, celebrai a nova vida com Jesus. Celebrai Jesus, celebrai, celebrai, celebrai Jesus. Amém, amém. Ao testemunharmos então dessa nova vida em Cristo Jesus, nós devemos ser reconhecidos como servos dele, marcados pela transformação. Transformação essa que nos deu paz, que nos deu alegria, que nos faz novas criaturas, libertos em Cristo Jesus. Esse Deus que opera mudanças em cada um de nós, que nós sejamos reconhecidos como filhos dele e que ele venha se agradar de nós. Quero me apresentar a ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar, os teus planos cumprir, que possas achar em mim a
céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias que pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Quero me apresentar a ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar os teus planos, cumprir, que possas achar em mim a voz que desejas ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias que pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Amém. Meu irmão, minha irmã, não sei se vocês prestaram atenção à letra desse hino que acabamos de cantar. Começa dizendo: quero me apresentar a ti, ó Deus, te ofertar em louvor, os teus planos cumprir. E no estribilho, ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção, sabe todos os meus dias que para a vida e para a morte eu vou andar com Deus. Este é o apelo que nós encontramos na própria palavra de Deus para sermos, nesse tempo, em qualquer circunstância, testemunhas vivas da graça, do amor e da misericórdia do nosso Deus. Ouça o que diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 12, verso de número 2. Não se amodem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Este é o apelo da palavra de Deus, esse é o desafio que está diante de todos nós, e esta também é a oportunidade que temos, nesse tempo tão difícil, estarmos testemunhando da graça e do amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, irmão, na história da igreja, há situações muito semelhantes a essa e talvez piores ainda. Quando lemos a história da igreja cristã, já nos primeiros momentos, ela sofreu grande perseguição, perseguição que se estendeu por toda a história. A igreja enfrentou também heresias no seu seio, que trouxe muita dificuldade. A igreja enfrentou várias pandemias também, mas podemos assegurar que ela venceu
todas essas coisas continuam viva, e viva assim está a nossa igreja, trabalhando, proclamando o Evangelho, servindo as pessoas, abençoando vidas e glorificando o nosso Deus. Os ministérios da igreja, todos estão em plena atividade. Ministério pastoral, Ministério das Artes, Ministério da Comunicação, Ministério diaconal, Ministério da Maturidade, Ministério da Juventude, a Educação Cristã, o Ministério da Oração, todos trabalhando para a glória de Deus e abençoando vidas. E você, meu irmão, você, minha irmã, está sendo convocado também, porque você é a igreja, você somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, aproveite esse tempo para testemunhar, para falar da graça à sua família, aos seus amigos, aos seus colegas. Aproveite esse tempo também para exercer o ministério da oração, intercedendo por todos, intercedendo por esse Brasil, esse momento tão difícil que estamos passando, e, sobretudo, também participando ativamente, entregando seus dízimos e as suas ofertas, e desta forma permitindo e contribuindo para que a igreja continue a sua missão, proclamando o Evangelho, glorificando ao Senhor. Você vai ter aí as informações de como você pode fazer isso, e enquanto isso nós estaremos cultuando o Senhor, nós estaremos cantando novamente ao Senhor, pedindo: vem, Senhor, e transforma a minha vida. Vem, Salvador, agora transformar a minha mente e todo o meu viver. Tua verdade pura e singular seja o modelo do meu proceder. Minha vontade, ó Pai, vem dirigir. Tua vontade aqui eu vou fazer. Minha vaidade vem, pois, suprimir. Vaso de bênção teu eu quero ser. Meu coração vem dominar, Senhor, do egoísmo, vem me libertar. Espalharei o teu grandioso amor. Vem minha vida agora controlar. Amém. Que a nossa vida seja verdadeiramente controlada pelo nosso Senhor, o Senhor da nossa vida, Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, essa semana passada, conversando com um querido irmão dessa igreja, sobre a situação que nós estamos vivendo, ele levantou uma pergunta: pastor, nesse tempo, o que nós devemos realmente pensar? Conversamos sobre isso e eu fiquei com aquela pergunta: em quem devemos pensar? E pensando nesse tema, eu quero trazer esta reflexão baseada em Filipenses, capítulo 4, verso de número 8. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, verso de número 8. Ouça com atenção, acompanhe aí na sua casa, abrindo a sua Bíblia também. Ouça a palavra de Deus. Diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso coração. Que Deus coloque no meu coração, no seu coração, essa palavra, que possamos entender o que Deus quer de cada um de nós. Meu querido irmão, minha irmã, amigos, esse tempo que nós estamos vivendo, tudo que nós ouvimos no rádio,
Tudo que nós vemos na televisão ou na internet, tudo o que chega diariamente até nós na mídia, nada mais é do que o assunto do momento: coronavírus. Esse é o que a gente ouve falar. Boa parte das notícias diz que estamos na semana maior, no pico maior de contágio. Ouvimos falar que os recursos médicos estão se esgotando. Ouvimos falar que cresce assustadoramente o número de pessoas infectadas e dos que morreram em consequência do Covid-19. Outras notícias se concentram no possível desastre da economia, no número de pessoas desempregadas, nos empresários que tiveram que fechar suas empresas, seus negócios, nas brigas, nas disputas dos políticos desse tempo. É só o que ouvimos falar. Mas, além disso, nossas preocupações diárias. A compra do supermercado está chegando ao final. Temos que ir ao supermercado, temos que ir à farmácia, temos que ir à padaria, temos que ajudar a família, temos que nos preocupar com os estudos do filho para casa, lá o trabalho está sendo feito online. E todas essas coisas parece que contribuem, ou melhor, verdadeiramente contribui para a nossa mente estar saturada. Saturada de pensamentos ruins, que nos enchem de ansiedade, de tensão, e muitos, infelizmente, chegando a uma situação de depressão. É isso que estamos vivendo. Mas, meu querido irmão, uma mente poluída com notícias ruins pode ser uma arma destrutiva em nossa vida. Se nós permitirmos que dia após dia, de tudo isso que está acontecendo, enchemos as nossas mentes com essas coisas, nós podemos adoecer. Física, emocional e até espiritualmente. Então fica a indagação: qual deve ser a nossa reação no meio de tudo isso? Aí eu volto à pergunta daquele irmão: o que devemos pensar nesse tempo, pastor? O texto que nós lemos, irmãos, nos ensina qual deve ser a nossa atitude de todo esse bombardeio de notícias e de pensamentos que vem à nossa mente. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos mostra que aqueles irmãos filipenses enfrentavam algumas adversidades e tinham verdadeiramente as suas mentes saturadas de problemas e de preocupações. Lá estavam sob o domínio do Império Romano, sendo explorados. No meio da igreja, surgindo heresias, surgindo dificuldades. Os irmãos filipenses estavam vivendo problemas. Existia animosidade entre os irmãos. Existiam ameaças de perseguição e alguns se sentiam intimidados. E no meio de tudo isso, o apóstolo Paulo nos mostra que irmãos filipenses se sentiam sobrecarregados, cheios de ansiedade, não muito diferente do tempo que nós estamos vivendo. Mas vem novamente a indagação: qual é a solução para esse problema? Meu irmão, minha irmã, nós aprendemos com Paulo, o apóstolo, que no meio de todas essas notícias que nos sobrecarregam e nos abarrotam de ansiedade, Deus nos chama a desenvolver uma mente ocupada com os valores espirituais. Em outras palavras, o nosso foco é diferente do mundo. O mundo está preocupado com a economia, o mundo está preocupado com política, o mundo está preocupado com tantas coisas. Para os ímpios, o mundo está no caos. Mas para nós, os que cremos em Jesus Cristo, sabemos perfeitamente que o mundo é governado por Deus e não pelo acaso, pelo destino ou pela até mesmo as leis da natureza. Não, o mundo é governado por Deus. Ele tem o controle de todas as coisas. Deus é soberano. É nisso que descansa o nosso coração. Então, como transformar a nossa mente para que tenhamos as nossas emoções sadias e a nossa confiança renovada? Aí volto o meu olhar para o que Paulo escreveu em Filipenses, capítulo 4, verso 8. Ele diz: nisto pensai. Tudo que é verdadeiro,
tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, seja isso o que ocupe o vosso coração. Em outra tradução disse, nisto pensai. E esse verbo está no imperativo. Portanto, não é um conselho, é um mandato. Paulo quer nos dizer que no meio de todas as coisas que nos deixam ansiosos, devemos não apenas ir a Deus em oração, súplicas e adoração, mas também direcionar a nossa mente para pensar de maneira diferente daquilo que estamos acostumados a fazer por natureza. Quando a gente fala por natureza, meu irmão, as nossas mentes estão sempre inclinadas para tudo que é negativo, infelizmente. O próprio apóstolo Paulo nos diz que os incrédulos andam na vaidade de suas mentes, tendo um entendimento obscuro, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância que há neles, por causa da dureza dos seus corações. Está lá escrito na carta aos Efésios, capítulo 4, versos 17 e 18. E quando leio esse texto, quando o texto diz que os ímpios andam assim, mas nós precisamos lembrar que esse é o nosso retrato antes de sermos crentes. Este é o nosso retrato antes de sermos novas criaturas. Este é o nosso retrato antes de sermos tirados do império das trevas e transportados para o reino da luz de nosso Senhor Jesus Cristo. O homem incrédulo não tem a vida de Deus em seu coração, e, portanto, o seu coração está endurecido. E esse coração endurecido vicia a mente com coisas ruins, desagradáveis, que só trazem ansiedade. Andam na vaidade, como diz o texto bíblico, isto é, em futilidade, no vazio, pensam constantemente em coisas sem valor, coisas que passam. O incrédulo não conhece a Deus, e por isso ficam preocupados com tantas coisas. Me permita citar Paulo Altran, ator aplaudidíssimo. Em entrevista à Folha de São Paulo, no dia 22 de agosto de 2002, ouça o que ele declarou. Ipsis literis, estarei lendo o texto. Vivo no meu tempo, e só este tempo, e acabou. Sou ateu. Acreditar em Deus é a mesma coisa que acreditar em Papai Noel. Esse é um homem aplaudido pelo mundo, aplaudido como um homem extraordinário, ateu, e diz que acreditar em Deus é como se acreditar em Papai Noel. Em um programa de televisão recente, ele declarou: a vida é um palco com atores vazios que chegam ao final e descobrem a inutilidade da vida. Quando eu ouço isso, concordo plenamente com o que diz o apóstolo Paulo, que é justamente esse o pensamento do homem sem Deus, do homem que não crê nesse Criador de todas as coisas, o soberano Senhor. São vazios, não acham significado para a vida e por isso ficam preocupados com tantas coisas, presos a tantas coisas vazias, inúteis, fúteis, que não levam absolutamente nada. Mas quando nós experimentamos a graça do Senhor Jesus Cristo, quando somos transformados pelo amor de Deus através de Jesus Cristo, muda completamente a nossa mente. Em Cristo, Deus remove nossa mente sombria e revela o Pai para nós de maneira salvífica. Na primeira carta de João, capítulo 5, verso 20, está escrito: mas sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para conhecer quem é verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Percebe a diferença? Sem Deus é o vazio, sem Deus não há significado, sem Deus é preciso preencher a mente com tantas coisas que não levam a lugar nenhum. Mas com Deus, a mente será cheia, plena de significado, paz no coração e convicção absoluta de que há um Deus soberano que controle todas as coisas. Jesus abriu os olhos do nosso entendimento, nos iluminou através do seu Espírito para podermos conhecer e entender o verdadeiro Deus e a vida eterna.
E mais ainda, Ele nos deu a mente de Cristo. Gosto muito dessa palavra escrita por Paulo na carta aos Coríntios, primeira carta, capítulo 2, verso 16. Presta atenção no que ele diz. Pois quem conhecia a mente do Senhor? Quem o instruirá? Aí ele acrescenta, mas nós temos a mente de Cristo. Louvado seja Deus. Nós temos a mente de Cristo. O Espírito Santo nos capacita. O Espírito Santo ilumina nossa mente, nos faz conhecer os mistérios de Deus. O fato, e é triste observar isso, o fato de você conhecer a Deus e ter a mente de Cristo, não significa estar isento totalmente de pensar negativamente sobre as coisas que acontecem na vida e, portanto, de estar ansioso. Infelizmente, é a luta que nós travamos constantemente. Martinho Lutero escreveu o seguinte, a respeito da sua própria experiência. Pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. Que triste, não? E ele acrescenta, por isso eu tenho que matá-lo todos os dias. Ou seja, há uma exigência para nós estarmos disciplinando a nossa mente continuamente, porque senão a gente traz os fardos do velho homem, da velha criatura, os costumes, os maus hábitos da velha criatura, e começamos a poluir novamente a nossa mente. Por isso a necessidade dessa renovação diária, contínua, cada momento, em cada situação, pensando nas coisas de Deus, nos valores de Deus, nos princípios da palavra de Deus, e tendo a nossa mente transformada a cada momento, para termos a mente de nosso Senhor Jesus Cristo. A velha criatura precisa ser sepultada. Nosso dever, meu irmão e minha irmã, é direcionar nossos pensamentos, é disciplinar a nossa mente e seguir os pensamentos de Deus segundo o próprio Deus. Por isso Paulo diz aos Filipenses, nisso pensai. Sobre o que devemos pensar então? Paulo nos dá uma lista de virtudes cristãs que devem ocupar a nossa mente. Presta atenção então que Paulo diz novamente, tudo que é verdade, medite em tudo que é verdade. Ele está dizendo, rejeite tudo que é falso. E o critério é sempre a verdade de Deus nas Escrituras Sagradas. Portanto, devemos meditar em tudo que é verdadeiro, confiável, real, seja na ciência, nas notícias, seja de qualquer lugar. Nós temos que comparar tudo, confrontar tudo com a palavra de Deus. Medite em tudo que é verdade. Parece que existe nesse tempo também uma pandemia de fake news, de notícias falsas. E meu irmão, minha irmã, não permita que o sensacionalismo, que as informações mentirosas o levem a acreditar e abraçar o falso. Esse tempo, volto a dizer, tem sido marcado pelas falsas notícias, pelos fake news. Mas aí eu lembro que diz a palavra de Deus, que o pai da mentira é o diabo, e você sabe disso. Então não devemos fixar a nossa mente nessas coisas que estão se dizendo por aí. Temos que fixá-la assim, no que é verdadeiro. Depois Paulo diz, medite em tudo que é honesto. Irmãos, há muita imundícia, há muita sujidade, há muitas coisas inúteis que estão na grande mídia. E o apelo que vem da palavra de Deus é isso, medite sobre o que vale a pena consumir seu tempo, descarte tudo que é frívolo, que é desonesto. Você liga a televisão, você ouve um rádio, você lê um jornal, tanta coisa inútil, que não leva absolutamente nada, a não ser a ansiedade, a depressão, a perda da comunhão com o Criador. Mas Paulo continua, medite em tudo o que é justo. Justo é aquilo que está de acordo com os padrões de Deus. Nós lemos hoje que nós devemos abandonar os padrões do mundo e adotar os padrões do nosso Deus. É o que o Deus aprova. Precisamos lembrar continuamente que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos seres morais, somos seres espirituais, não apenas matéria. Portanto, a nossa vida deve ser direcionada pelos valores permanentes da palavra de Deus. E os valores de Deus são eternos. Não é algo que mude com a cultura, ou com o tempo, ou com a situação, seja lá o qual for. Não, os valores são eternos.
Nós precisamos fixar a nossa mente nos valores eternos. Medite, continua Paulo dizendo, em tudo que é puro. O puro é o que está livre de impureza, sem manchas. Não perca tempo ouvindo as barbáries ouvidas na imprensa, onde o pecado é adorado e todo o mal é justificado. E aí nós podíamos dizer que a podridão das novelas, dos Big Brothers da vida, dos sites da Porta dos Fundos e tantas outras coisas, sujeira, imundícia, tudo é podridão. E se nós permitirmos que essas coisas entrem na nossa mente e desçam no nosso coração, nós somos contaminados por esse vírus do pecado. Encha, meu irmão, a sua mente com o que é puro e santo. Deus nos deu uma nova mente, nós temos a mente de Cristo, não devemos sujá-la com lixo pornográfico produzido pela cultura, produzido por uma cultura de morte, e a TV está sempre nos mostrando. Toda essa sujeira entristece o Espírito Santo, prejudica a nossa consciência e nos enche de ansiedade. É preciso disciplina na nossa mente. Mas Paulo continua, medite em tudo que é gentil. Significa tudo que é amado, amável, aceitável, agradável, generoso. Temos que pensar. Há muita agressividade em nossa sociedade, há muito jogo sujo na política que procura tão somente interesses egoístas. Sejamos gentis, deixamos de lado a agressividade, sejamos gentis uns com os outros. Já dizia aquele homem no Rio de Janeiro que gentileza gera gentileza. Mas eu cito a palavra de Deus em Provérbios capítulo 15, verso 1. A palavra branda desvia o furor. Onde há agressividade, a palavra branda desvia o furor. É nisso que temos que pensar, encher a nossa mente de gentileza. Paulo continua, medite em tudo que tenha boa fama. A palavra significa bem falada, de boa reputação, louvável, aprovada. Em outras palavras, devemos meditar, devemos, cada momento da nossa vida, promover a excelência moral e espiritual de acordo com os princípios e os valores da palavra de Deus. Caminhando para a conclusão, meu irmão, minha irmã, eu quero dizer, Deus deu a você, a mim, deu a todos nós uma nova mente. Em Cristo Jesus nós nos tornamos novas criaturas. Ele revelou a sua mente para nós, Ele nos deu a sua palavra. Deus quer que você viva uma nova vida, mas essa nova vida nunca poderá ser vivida se estivermos ansiosos o tempo todo por causa das coisas que chegam à nossa mente. E tudo que alcança nossas mentes passa para os nossos corações. É por isso que você precisa filtrar tudo o que vem à sua mente pelas mídias sociais, até o tal do WhatsApp. Hoje nos comunicamos continuamente, mas quantas coisas chegam inúteis, fúteis, sem nenhuma validade. Nós vemos aquilo e, pior de tudo, é que repassamos, compartilhamos e levamos adiante, coisa que não contribui em absolutamente nada. Já disse o poeta que os olhos são a janela da alma. Aquilo que a gente vê, a gente deixa que ela penetre na nossa alma. De outra forma, a palavra de Deus diz, Mateus capítulo 12, verso 34, é o próprio Senhor Jesus Cristo, a boca fala do que está cheio o coração. O que está cheio o seu coração? Nesse tempo, é só Covid-19? É só briga na política? É só sujeira, é só pornografia? Não. Limpe a sua mente, permita que o Espírito Santo do Senhor limpe a sua mente, purifique o seu coração, para que você tenha uma vida de alegria, de paz, e possa experimentar cada vez a comunhão com o Senhor. Tente preencher sua mente com a palavra de Deus, em vez de pensamentos negativos, que lidam apenas com as coisas ruins, com o caos que existe, os terríveis resultados que o coronavírus trará. Encha a sua mente com o que é verdadeiro, com honesto, com puro, com gentil, com bom nome, como diz a palavra de Deus. Encha a sua mente com a verdade de Deus, estude a palavra de Deus.
Gaste tempo falando com o Senhor, ou melhor, invista o seu tempo falando com o Senhor. E com certeza você vai com coisas maravilhosas. Diz a palavra de Deus, Filipenses capítulo 4, agora o verso 9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Meu irmão, minha irmã, se você encher a sua mente com os valores espirituais, com os princípios da palavra de Deus, e se disciplinar, para não ficar se enchendo com essas coisas que aí estão, com certeza, você experimentará uma paz, como diz a própria palavra, que excede todo o entendimento. Eu quero convidar você agora, meu irmão, minha irmã, para estarmos juntos cantando. O hino que queremos cantar nesse momento tem como título, Toma, Senhor, a minha mente. Faça desse cântico a sua oração, pedindo, Senhor, toma a minha mente e o meu amor, que o meu modo de pensar possa em tudo te agradar. Meu ouvido vem abrir, faz-me tua voz ouvir e depressa com prazer tuas leis obedecer. Toma sempre, meu Senhor, minha mente e meu amor. Vamos cantar então essa verdade preciosa. Toma sempre, meu Senhor, minha mente, meu amor, que meu modo de pensar possa em tudo te agradar. Meu ouvido vem abrir, faz-me tua voz ouvir e depressa com prazer tuas leis obedecer. Os meus lábios vêm encher de verdade, amor, saber tua graça que é sem par, quero sempre anunciar. Que essa mensagem seja a sua oração. Toma sempre, meu Senhor, minha mente e meu amor, que meu modo de pensar possa em tudo te agradar, que o nosso modo de pensar agrade ao nosso Deus. Meu irmão, minha irmã, amigos, que Deus abençoe a todos vocês. Quinta-feira próxima, às 20 horas, novamente a igreja estará realizando esse culto de louvor, de adoração ao nosso Deus. Você está convidado a participar, mas convide outros também. Você pode incentivar a seus amigos, seus familiares a estarem participando desses momentos preciosos. Quando lemos a palavra de Deus, quando falamos com o Senhor, quando cantamos hinos de louvor ao nosso Pai e somos abençoados com a palavra de Deus. Quero concluir, portanto, com a palavra, com a bênção dos apóstolos. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça, a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações, as divinas consolações do Espírito Santo conosco sejam, e de igual modo com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Que o Senhor continue abençoando a todos.